Boa noite a todos. Boa noite. Enquanto a Verinha fez as preces e radiações, me passou um filme na cabeça. Lembrei da Jamine. Ela era um toquinho assim, a gente já era adulta, né? Ela, aquele toquinho, ela vinha na Sociedade Espírita lá do Cará. Ela vinha com o pai dela. E o tio era dos mais novos da família, né? Foi ele que manteve a casa, a Sociedade Espírita Bom Jesus, lá do Cará. Antigamente era 5º distrito de Santo Antônio da Patrulha, no tempo que eu morei lá, me criei lá. E daí a gente lembra, né, do sacrifício daquele povo para manter uma casa espírita há mais de 80 anos, né? Ela é de 1940, então ela é muito antiga. E no interior, as pessoas moram muito longe umas das outras. Então, para manter aquela casa funcionando esse tempo todo, olha, gente, precisa ter muita fé, muita confiança em Deus, em Jesus e merecimento nosso, né? Porque hoje a gente ainda, de vez em quando, vai lá na nossa casinha Bom Jesus para continuar, dar continuidade também aos trabalhos que ainda existem lá. A gente, neste momento, pedimos a Deus, a Jesus, que harmonize os nossos corações e que possamos nós ser merecedores neste momento dos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, que nos protejam e nos dê condições de entendimento da palestra da nossa irmã Jamine. Em nome de Deus, do Cristo e da caridade, está aberto o nosso trabalho da noite de hoje, a sequência do nosso trabalho, porque ele já foi aberto nas preces e radiações. Que assim seja. Então a Jamine Fernandes, também Fernandes, é lá do Cará, da Sociedade, ela continua lá, na Bom Jesus. Está aqui no coração. Então tá, pessoal. E tem gente lá no canal assistindo. É, que bom. Que bom, então, olha, faz bastante tempo que eu estou sendo convocada a vir aqui, né? E estou sempre adiando, mas hoje, graças a Deus, deu certo, a gente combinou há algum tempo. Nós estamos aqui. Trago o abraço lá da Bom Jesus. Com certeza tinha mais pessoas que gostariam de vir junto, mas por causa dos horários da a gente não consegue, né? Não conseguimos vir mais pessoas. Então eu vim trazendo com bastante carinho, com bastante humildade, né? O trabalho que a gente programou, se organizou para fazer. A nossa fala, a nossa reflexão de hoje foi solicitada pelo nosso irmão que a gente falasse sobre Allan Kardec, o codificador, sob a luz de Jesus. Como é o mês, né, do aniversário de Kardec, então o tema, a gente sabe que eu acho que teve outras palestras, outras falas a respeito. A gente tentou pegar um viés um pouquinho, não sei se diferente, mas claro que muitas coisas dentro da doutrina espírita, e se reportando a Kardec, a gente vai repetir, né? Então nós vamos lá. Então, a data de nascimento de Kardec foi em 3 de outubro de 1804. Pelo nome, né, que todos conhecem, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Educador, discípulo de Pestalozzi, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo.
Se alguém não tiver ouvido, vocês pedem para mim aumentar a voz, que eu subo o tom. Homem de razão e da ciência, né? Mas de profundo sentimento ético e moral, era Kardec. Sua missão foi unir a fé e a razão, dando base, lógica e a mensagem do Cristo. Ou seja, ele já veio, né, com essa missão de dar a lógica, a mensagem de Jesus. Kardec nos trouxe à luz da doutrina espírita, revelando que a vida não termina com a morte e que somos todos viajores rumo à perfeição espiritual, que é pelo motivo da qual nós encarnamos, né? Para evoluirmos para o progresso. Entre 1857 e 1868, ele organizou os fundamentos da doutrina do espírita, né? Trazendo respostas claras sobre a imortalidade da alma, a justiça divina e o verdadeiro sentido da caridade, que está aqui, né? Então, essa foi a fundamentação que Kardec trouxe, né, sob a luz do Espiritismo. E ele trouxe para nós, do coração da França para o Brasil, sua mensagem. Ele encontrou um terreno fértil. Aqui, gigantes como Chico Xavier, com mais de 400 obras psicografadas, e Divaldo Franco, com seus mais de 70 anos dedicados às palestras em todo o mundo, ele mantém viva a chama acesa por Kardec. Ou seja, né, da França chegou aqui para nós, quase na mesma época, eu acredito que sim, porque Kardec, quando foi codificar a doutrina espírita, ele recebia mensagens de todos os lugares, né? E nós aqui no Brasil, tirando pela nossa casa, a gente já conhecia a doutrina espírita bem antes de 1940. Porque nas anotações que a gente ainda tem da nossa casa, do início, lá quando começou, em 1940, e o meu avô já fazia parte, né, o nosso avô, eu e das meninas, já fazia, aliás, dos dois avós, né, o avô da Débora também é o mesmo meu também, por parte de mãe. Eu tenho o privilégio de estar numa família dos Fernandes, que é das gurias parente, primas, né? E do outro lado da mãe, da minha mãe materna, nós temos a família da Débora, da minha tia Doroti, que é irmã da minha mãe. Então, eu tenho esse privilégio de ter, né, na família, vamos dizer assim, uma família que era amor e caridade, e a outra família, que era do meu avô paterno, um pouco mais na parte, assim, burocrática, vamos dizer assim. O vô, como já sabia ler naquela época, ele conseguia, né? Então, trouxe o Evangelho para o Cará pela primeira vez. E do outro lado, nós tínhamos outra família que junto trazia a parte mais espiritual, a parte da humildade, da cura, das benéficas, né, que o Janga que faziam. Então, essa outra parte era mais do lado dos meus avós maternos. E assim, então, eu tive essa oportunidade. E olhando os escritos da casa, eu acredito que como tenho do meu avô paterno, tem a mãe dele que frequentava também as organizações, porque tinha o nome dela escrito em alguns momentos. Então, é uma história muito bonita nossa, que isso deve ter acontecido quando meu avô nasceu, por volta de 1800, 1900, né?
Então, a gente já conhecia a doutrina logo que Kardec codificou. Então, é muito interessante quando eu gosto de trazer essa parte que nos diz, né? Essa claridade que traz a doutrina, e quando a gente traz aqui, Kardec expandiu para o mundo inteiro a doutrina espírita. E nós também fomos, então, privilegiados. E aí, então, lá no capítulo 1, primeiro, né, do Evangelho, a gente vai ter as 3 revelações, né? Um mesmo Deus e um mesmo objetivo para o progresso da humanidade, como Kardec já vem trazendo para nós. Primeiro ele traz, então, Moisés, com a lei, com os 10 mandamentos, e diz assim, que Deus é o único, e Moisés era o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, mas também para todo o povo pagão. Então, Moisés, como a gente sabe, ele veio para dar aquela organizada, porque imagina, né? Lá atrás, como que era, se hoje nós às vezes saímos fora do plumo, como se diz, imagina tantos anos atrás, né? Há milênios atrás, como que não era aquele povo? Então tinha que ter um missionário como Moisés para definir as metas, as leis de como que deveriam ser. E aquelas leis hoje ainda, se nós averiguarmos, elas são pertinentes ainda ao nosso tempo. Depois, então, a gente tem a chegada de Jesus, né? O nosso exemplo de guia, de mestre, que é o Cristo, que vem para dizer e que nos disse que ele não veio para destruir a lei de Moisés, mas ele veio para cumpri-la. E aí ele revela então o amor que ele traz consigo para com nós. Mas ele jamais desrespeitou as leis mosaicas, porque ele veio de uma forma para que aquele povo que já estava melhor organizado, ele fez com que o povo então que nós começássemos a nos amar, porque de repente a gente já estava lá, né? E aí então veio Cristo, que foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo. Que foi essa, né? A missão de Jesus era para vida nova, para boa nova, para renovar várias coisas que aconteciam. Aproximar os homens e torná-los irmãos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Ou seja, ele tinha que fazer como que nós todos nos amassem, né? Que ainda até hoje a gente está batalhando por esse amor verdadeiro que Jesus ensinou para nós. E aí a terceira revelação é o Espiritismo, né? Como Kardec trouxe, o esclarecimento, o consolo pela verdade. E diz que não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução através da ciência e da religião, que são as alavancas da inteligência humana. Ou seja, o Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E está certos de que tudo o que é de ordem divina tem um grande objetivo. E esse objetivo ele é útil, né? E Kardec compreendeu que Jesus é a luz da razão. Então aqui quando Kardec vem
e entra com a doutrina espírita, é para esclarecer. Eu acho que aqui vai falar, mas eu já vou adiantando. Lembra que em algumas partes do Evangelho vai estar lá falando que a gente tem, em alguns momentos, Cristo não conseguiu dizer tudo aquilo que ele gostaria, que ele falava por parábolas para não intimidar tanto as pessoas, para não ter uma revolução, porque já estava todo mundo também meio que atrás dele, né? Porque ele era diferente. Então Jesus traz só mais a lei do amor, é passivo, deixa que muitas coisas passem sem que ele possa, né, indagar e investigar, ou intensificar a sua fala para que as pessoas entendessem. Então vem o Espiritismo e esclarece, ele tira aquele véu de algumas coisas para nos esclarecer. Porque imagina que se hoje ainda nós temos dificuldade de entendermos a vida após a morte, como que era aquele povo? Como é que Jesus ia dizer isso para eles naquela época? Era difícil, não podia, né? Até porque as pessoas também iam ter muita dificuldade do entendimento. E aí vem Kardec e diz para nós que nós temos que estudar, né? Nós temos que nos doutrinar e nos esclarecer. Então a gente batalha bastante estudando para ter um pouco mais de conhecimento. E naquela época Jesus não conseguia, né, fazer com que as pessoas entendessem ainda essa parte do além-túmulo, da vida após a morte, ou a vida do espírito, né? Já pensou naquela época chegar e dizer assim, olha, eu sou um espírito encarnado, né? Então ele teve que usar de alguma forma alguns artifícios para que as pessoas só entendessem e compreendessem realmente o amor. Então, e aí agora a gente vai falar sobre a missão do Espiritismo no mundo, né? O que era a missão realmente que Kardec tinha do Espiritismo? Reviver o Evangelho de Jesus em sua pureza e espiritualidade. Então essa era uma das missões. Sob a luz de Jesus, Kardec nunca colocou acima do Cristo. Nunca se colocou acima do Cristo. Ou seja, ele tentar dizer que ele era melhor. Não foi isso que Kardec fez com a doutrina espírita, né? Ele sempre afirmou que o Espiritismo é obra de Jesus. E a codificação é o instrumento e o Evangelho é a essência. Ou seja, então, que o Espiritismo é obra de Jesus, porque, né, a gente já sabe, lembra daquela passagem lá de Jesus, que ele ressuscitou, né? Lá, essa passagem já era, né, se a gente parar para pensar e prestar atenção, já era, né, uma forma de que o espírito dele ia continuar, e continuou, porque ele apareceu depois no monte, enfim, em vários lugares ele se fez presente. E as pessoas que já tinham o privilégio de enxergar, enxergavam, mas todo mundo que estava reunido no monte, lá nos 500 da Galileia, sentiram a presença de Jesus. E ele tinha já falecido. Então, para ver como é Jesus que traz o Espiritismo, não é Kardec que trouxe. Kardec organiza e faz a codificação. O Cristo, o Mestre Jesus, é o nosso modelo e guia. Kardec é o intérprete fiel da sua boa nova à luz da razão. Ou seja, Kardec veio e nos ensina a nós a raciocinar, a ter a razão pela qual nós existimos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Para que nós não passemos apenas falando a mesma coisa sempre. Que nós pare para pensar quando alguém possa vir dizer alguma coisa para nós que não esteja de acordo com nossa
nosso pensamento, que nós tenhamos a razão, o raciocínio, a ideia. Nós temos inteligência, nós já temos a inteligência para nós exatamente raciocinar desde a vinda do Cristo até agora. E não servirmos de marionete como era naquela época, muito ainda, né, pela Igreja Romana, que trazia um catolicismo de uma crença que tu não podia olhar para o lado, tu tinha que seguir uma coisa em linha reta. Então Kardec vem e tira esse véu e diz para nós que nós somos inteligentes e que nós precisamos usar a nossa razão, o nosso raciocínio para saber o que é certo e o que é errado. E principalmente, né, na parte da espiritual, de nós sabermos, né, por que nós reencarnamos, por que nós estamos hoje encarnados e por que nós temos que ser bom hoje, quando é que nós vamos ter essas recompensas. E isso Kardec explica para nós, que nós somos espíritos imortais, que viemos aqui para progredir. E esse progresso vai depender dos nossos feitos aqui. Não é de nós trocar de carro todo ano, não é de nós ter um dinheiro guardado na poupança. Não, isso a gente não vai levar. Quando nós formos para o outro lado, nós vamos levar só o que tem na nossa consciência e na nossa razão e na nossa moral, né? Nosso moral é que vai fazer diferença. E tudo que nós vamos fazer se deve, né, na lei do amor e da caridade. É o que nós temos para fazer aqui e essa conquista é que nós vamos levar realmente para o outro lado. Ensinar a lei de amor, justiça e caridade com base na imortalidade da alma e na reencarnação. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará: se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguém, ocasião de ser útil, né? Deixou passar alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, e enfim, se fez a outrem tudo o que desejasse lhe fizesse. Ou seja, aqui nós estamos falando, né, o homem de bem, é lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é um dos capítulos mais interessantes que tem no Evangelho para nós como encarnados hoje, para nós, quando a gente está meio que indeciso, a gente pegar e dar uma relida nesse capítulo, porque ele vai falar, quando a gente estiver em dúvida do que é o certo e o que é errado, qual que é as nossas atitudes em alguns momentos, lá nesse item, principalmente do homem de bem, vai estar dizendo para nós, que para nós cumprir a lei de justiça, amor e caridade, nós temos que ter pelo menos alguns itens, né? Porque eles são difíceis de todos os itens que estão relacionados nesse item do Evangelho, a gente acho que ainda não consegue todos eles, né? Porque nós somos ainda imperfeitos. Então a gente precisa de vez em quando dar uma lida lá para ver como que nós estamos, se nós podemos melhorar um pouquinho, fazer aquela análise do nosso dia que Santo Agostinho tanto nos indicou, de como que nós podemos nos portar melhor, e a cada dia uma mudança mínima que em nós vai fazer a diferença para a nossa vida futura. Também vai dizer assim para nós, conduzir a humanidade da fé cega à fé raciocinada, como Kardec definiu. Também vai ser lá no capítulo 17 que vai dizer assim para nós:
Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Os bens temporais é esses que a gente já falou, né? É o que nós temos aqui nessa vida material, são os bens que a gente palpáveis, né? E financeiros, enfim, esses são os bens temporais, né? Mas o que realmente vai levar nós por uma vida futura melhor é dos bens espirituais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações que nós devemos aceitar sem murmurar. Então também, né, nós falando de vida futura, nós temos que pensar nisso. Pensarmos que fizemos um planejamento reencarnatório, cada um de nós, e a gente que, né, quando estamos lá no plano espiritual, a gente pensa, olha, agora quando eu conseguir reencarnar de novo, que nós tivemos esse privilégio de ter reencarnado, por permissão de Deus, nós vamos chegar lá e nós vamos ser espíritos melhores, vamos ser pessoas melhores. E às vezes a gente chega aqui e se atrapalha. Mas não, e quando aparecem as nossas dificuldades, são porque nós pedimos para passar por elas para melhorar o nosso progresso espiritual. Então, todas as dificuldades que nós temos, a gente fez essa programação. E quando chega aqui, a gente vai sentir mais se nós nos queixarmos, se nós murmurarmos a cada dificuldade. Mas se nós receber elas de coração aberto, a gente vai, com certeza, se sentir melhor e vai passar. Lembra aquela frase que Chico disse para nós? Tudo passa. E realmente, tudo passa. Um dia pode ser muito difícil, mas o outro vai ser melhor. E se nós tiver fé, confiança, esperança em Deus, nós vamos conseguir que o outro dia seja realmente melhor. E se ainda tivermos algumas dificuldades, nós hemos de vencer todas elas, com Jesus, com amor no nosso coração. Caminhar com Kardec para chegar a Jesus. Então, seguir Kardec é seguir o Cristo em espírito e verdade. Não perguntei até que horas a gente vai. Às 8. Já está acabando. Então, a gente vai só falar um pouquinho. A gente vai só falar um pouquinho, então, de como é que Kardec, então, chega, né, a Jesus. Ou Jesus chegou até Kardec, de repente, né? Porque eu acho que meio que deu uma... Então, aqui, seguir Kardec é seguir o Cristo em espírito e verdade. O espírito de verdade é um espírito citado em todas as obras de Kardec, mas ele já está lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então, está bem no iniciozinho da primeira obra que Kardec escreveu, né? E então ele já traz citações do Espírito da Verdade. Onde participava ativo, né, das obras, ele junto com vários outros espíritos, né, como São João Evangelista, Santo Agostinho e outros mais. Então, mas quando vier o Consolador, lá João 15, 26 vai dizer, quando vier o Consolador, e que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Ou seja, então, quando Deus já enviou esses missionários para cá, ele já disse que ia deixar um Espírito, e nós sabemos, né, que o Espírito perfeito que a gente teve aqui na Terra foi Jesus, que conseguiu reencarnar aqui para ser o nosso exemplo e guia. Então,
é nesse momento, então, que Kardec então já começa a receber as orientações do Espírito de Verdade. E aí a gente vai trazer algumas informações também do Espírito de Verdade através, né, de obras póstumas. Ou seja, esse livrinho aqui, a gente tem as 5 obras da codificação e depois esse aqui após a morte de Kardec, que foi, né, os manuscritos que ele tinha ainda anotado e que não tinha sido catalogado nas obras. Então foi escrita esta obra. E lá nessa obra tá falando um pouco mais sobre o Espírito de Verdade, que vai dizer assim para nós. É na segunda parte dessa obra, intitulada A Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. Ou seja, só para a gente entender, ele já tinha escrito o Livro dos Espíritos, tinha citado o Espírito de Verdade. Depois que ele faleceu, eles acharam os manuscritos deles e transcreveram para aqui o diálogo, né? Aqui tem o diálogo completo entre Jesus, entre Kardec e o Espírito de Verdade, tá? Que, né, a gente parar para pensar e a gente acredita que seja o Espírito de Jesus, né, o Espírito da Verdade, mas a gente só vai ler aqui um pedacinho, algumas perguntas que Kardec fez então para o Espírito de Verdade. Ali vai citar direitinho qual reunião, que eles se reuniram nas casas para fazer as reuniões, as reuniões mediúnicas, aonde então Kardec pergunta, né, para o Espírito de Verdade: meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem tu és? Ele perguntou para ele, né, quem ele era. Ele queria saber quem é o espírito que ajudava ele, porque aqui nessa parte é aquela parte onde ele deu ele estava uma noite escrevendo o Livro dos Espíritos e ele não conseguia avançar, né? E não avançou e não avançou. Quando ele chegou lá na reunião, ele perguntou. Aí ele disse, ali ainda tem, que da tal linha tem um equívoco, que tu relendo agora, tu vai entender. Tu não pode continuar porque está com um erro ali. Então, ele vai e pergunta por que ele ajudava ele queria saber quem era ele. O Espírito de Verdade, Kardec questionando, né? E a resposta do Espírito foi assim: porque para ti eu me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. E aí Kardec pergunta: o nome verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade que eu procuro? E o Espírito respondeu: talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Ou seja, ele já estava dizendo que ele continuasse a tarefa dele, que ele ia continuar auxiliando. Aí Kardec pergunta: terá animado na Terra algum personagem conhecido? Ele pergunta, né, para o Espírito de Verdade. E o Espírito responde: já te disse que para ti eu sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. Ponto. Então, assim, o Espírito, né, não queria dizer, porque ele ia já ser, acho que arrogante, né? Chegasse, eu fui Jesus e eu vou te guiar. Kardec também já ia se, né, enaltecer. E não era essa a proposta, nem de Jesus, nem de Kardec. Aí Kardec faz mais uma pergunta: disse-me que será para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem das coisas. Mas poderia me dizer se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Então ele já está perguntando
né? Porque a gente sabe a história de Kardec. Kardec era um professor, ele era um grande de nome, assim, mas ele era reconhecido, né, mundialmente, e principalmente na França, como um professor, né? Já tinha editado vários livros, e de repente ele parou com tudo para se dedicar ao espiritismo. E aí ele fica na dúvida se realmente, mas será que ele vai receber ajuda material? Porque assim como nós, né, que aqui ele também precisava, acho que comer, ele precisava se locomover, como ele também viajava. Até eu também tirei algumas coisas daqui da viagem espírita, né, que Kardec faz. Ele também viajou toda a França para mostrar o trabalho, para dizer como é que ele gostaria, para que eles entendessem. Então ele também precisava. Então a pergunta dele para Jesus era essa: mas e financeiramente, como é que vai ser? Tu vai me ajudar? E olha que ele responde: porque neste mundo, a resposta, porque neste mundo a vida material é muito importante para se levar em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, quando a gente está passando essas dificuldades aqui, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente diz que Jesus está sempre lá para nos dar a mão, Ele está mesmo, né? Então, a gente tem que ter confiança, fé, esperança, confiança que Jesus está sempre do nosso lado. Só que nós temos que chamar por Ele, pedir, orar, pedir para Deus. Aqui no Evangelho vai dizer que nós precisamos nas nossas orações pedir a Deus coragem para enfrentar as nossas dificuldades. É só isso que nós precisamos pedir para Deus. Não adianta eu me ajoelhar e pedir dinheiro para Deus, não. Vamos pedir para ter coragem para eu poder arrumar um emprego, né? Para que eu consiga dar continuidade nas minhas tarefas. E Ele nos ensinou que a verdadeira fé se manifesta em obras e na transformação e amor ativo. Então, era essa a minha fala. Aqui depois eu tinha mais para acrescentar, que era para falar ainda lá do capítulo 11 do Evangelho, onde vai falar, né, sobre a lei do amor, que traz para nós também a grandiosidade que Jesus e o Espírito da Verdade e tantos outros vai trazer para nós, um manancial de como que a gente precisa conviver aqui no plano material para que nós consigamos uma vida futura melhor e para nós vivermos melhor, com o nosso coração um pouco mais seguro, firme, de que as coisas que acontecem para nós é conforme o nosso merecimento. E aquilo que nós pedimos, nós vamos, se tivermos, né, a misericórdia divina em nosso coração e quando nós errarmos, nós nos reconciliarmos com Deus, com Jesus, nós vamos estar sempre recebendo os benefícios que Jesus tem para nos dar. Era essa a minha pequena reflexão de hoje. Muito obrigada. Espero que eu tenha trazido alguma ajuda de conhecimento. Muito obrigada. A gente que agradece, né, a nossa irmã, que veio de boa vontade lá do Caraá, lá de Santo Antônio da Patrulha, né? Ela mora na cidade, tá bom? Agradecemos a Deus, então, agradecemos a Jesus, e neste momento, envolvidos ainda na vibração de quando nós entramos aqui durante as preces e radiações, continuamos recebendo do alto a proteção divina através dos espíritos de luz que transmitem o passe espiritual neste momento. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos proteja e que nós tenhamos, conforme disse a Janine, tenhamos o merecimento de receber neste momento a ajuda espiritual para o nosso corpo físico, mas principalmente para o nosso espírito. Que Deus nos abençoe
e proteja. Obrigada, Deus, e que assim seja. Obrigada, Jamile. Dá os recados. E eu nada. Hã? Dá os recados. Tudo bem. Os recados que eu bastante. Está passando bastante os recados. Vem aqui. Na obra melhor de lá. Não sendo em teatro, não sei dar recado. Ela disse que não sendo em teatro, ela não sabe dar recado. Não incorporou o personagem. Gente, os recados são aqueles de sempre, né?